Saudações, estimados alunos. Hoje nós vamos ver uma videoaula, ainda dentro do conjunto dos números racionais. A gente vai estudar hoje multiplicação desses números racionais na sua forma decimal. Então, me acompanhe, por favor, para que a gente possa aprender ou recordar esse tema. Para nós multiplicarmos dois números na forma decimal, dos números racionais, a gente tem que ter em mente três coisas. Primeiro, nós multiplicamos os números naturalmente, como a gente multiplica qualquer número natural. O dispositivo prático, o formato, né, do algoritmo é o mesmo que da multiplicação de números naturais. Depois que nós efetuarmos essa multiplicação, a gente vai colocar a vírgula no resultado. Só que essa vírgula ela vai ser colocada no lugar de tal maneira que a quantidade de casas decimais do resultado seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Por exemplo, se eu estou multiplicando dois números, o primeiro tem duas casas decimais, o segundo tem três casas decimais, então eu vou somar duas casas decimais mais três casas decimais, vai dar 5. O resultado vai ter 5 casas decimais dessa multiplicação. Vamos esclarecer melhor nos exemplos. E por último, nós devemos observar os sinais, né? A regra dos sinais é a mesma da multiplicação com números inteiros. Se os produtos tiverem mesmo sinal, se os fatores tiverem mesmo sinal, o produto será positivo, o resultado será positivo. Entretanto, se os fatores tiverem sinais diferentes, o resultado será negativo. Seguindo a regra que nós já estudamos, né, nos assuntos anteriores aí do conjunto dos números inteiros, que diz que na multiplicação, sinais iguais, a resposta é positiva, sinais diferentes, a resposta é negativa. Eu resolvi esse primeiro exemplo de duas maneiras diferentes. Observe o primeiro exemplo aí. Qual é o resultado da multiplicação de 2 vezes menos 0,003? Ou 2 vezes menos 3 milésimos negativo. Essa é a forma que a gente lê essa questão, né? Então vejamos. Se você vai multiplicar 2 vezes o menos 0,03, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: 2 vezes um valor é esse valor somado com esse mesmo valor, concorda? Por exemplo, 2 vezes 5, a gente pode escrever 5 somado com 5. Aí nós temos 2 vezes o 5. Então, 2 vezes menos 0,03, isso seria menos 0,003 somado com ele de novo. Ok? Muito bem. Então, se nós retirarmos do parênteses, ou seja, escrevermos na forma simplificada, nós teremos menos 0,003 menos 0,003. E como eu estou aqui somando, na adição os sinais iguais, a gente conserva o sinal. No caso, os dois são negativos, eu conservo o negativo e vou somar esses números. 0,003 somado com 0,003, isso é igual a menos 0,006. Então, observe aí a segunda maneira, que é o segundo modelo, né, que eu chamei de segundo modelo, que é o uso do algoritmo. É a forma mais usual de resolver. Então, a gente vai arrumar os números. 0,003 multiplicado por 2. Aí é a nossa multiplicação. Como diz lá nos critérios, né, aí acima que a gente leu, multiplica naturalmente. 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 0 é 0. Observa aí que no primeiro número nós temos 3 casas decimais, que é o 0,003,
O que é casa decimal? É o que está colocado após a vírgula, né? E no segundo número, que é 2 inteiros, não há nenhuma casa decimal. Então, se eu somar 3 casas decimais com nenhuma casa decimal, isso vai dar 3 casas decimais e a gente confere no resultado as 3 casas decimais da direita para a esquerda. Então, olha só, uma casa decimal, 2 casas decimais e 3 casas decimais. Então, aqui vai ficar vírgula, né? Ou seja, o resultado de 2 vezes menos 0,03 multiplicado por 2 é o menos 0,006. Seguindo em frente, observe esse outro exemplo. Determine o resultado da multiplicação de menos 1,8 multiplicado por mais 0,74. Então, observe a gente o seguinte aqui. Ó. Vamos logo resolver a questão do sinal. Percebam que aqui o 1,8 é negativo e o 0,74 é positivo. Portanto, eles têm sinais diferentes. Na multiplicação, os sinais diferentes é negativo. Então, esse resultado eu sei que vai dar negativo. Eu vou multiplicar o 0,74 multiplicado por 1,8. Aí, na multiplicação, ó, não necessariamente a vírgula deve ficar embaixo da vírgula. Porque o problema é lá no final, a gente conferir o número de vírgulas. Então, multiplica o número de casas, desculpa. Então, multiplica naturalmente. Ó. 8 eu vou multiplicar por 4. Né? 8 vezes 4, 32. Então, coloco o 2 aqui e sobe o 3 lá para cima do 7. Quando eu multiplicar 8 vezes 7, vai dar 56. 56 com mais 3 vai dar 59. Coloco o 9, sobra o 5, sobe o 5. 8 vezes 0 é 0, 0 mais 5 é 5. Ok. Agora vamos multiplicar 1. 1 vezes o 4 é 4. Percebo que o processo é o mesmo processo de multiplicar número natural. 1 vezes o 7 é 7. 1 vezes o 0 é 0. Passa o traço aqui e soma os dois resultados. O 2 não tem ninguém para somar com ele, baixa. 9 com 4 é 13, ficou 3, sobe 1. 7 e 5 é 12, com mais 1, 13, ficou 3, sobe 1. E 0 mais 1 é 1. Aí vem a novidade, agora eu vou ter que colocar vírgula. Aonde vai ficar essa vírgula? Perceba que no primeiro número nós temos quantas casas decimais, ou seja, quantos números depois da vírgula? Nós temos 2, ó. Tem 2 casas decimais, certo? Perceba que no segundo número nós temos quantas casas decimais? Quantos números após a vírgula? Nós temos uma casa decimal. Então, se no primeiro número nós temos 2 casas decimais e no segundo nós temos uma casa decimal, aqui no resultado nós vamos ter uma quantidade de casas decimais correspondente à soma de casas decimais dos valores que nós estamos multiplicando. Ou seja, 2 casas decimais mais uma casa decimal, o resultado vai ter 3 casas decimais. Então, a gente confere as casas decimais da direita para a esquerda. Então, olha lá, uma casa decimal, 2 casas decimais e 3 casas decimais. Ou seja, quando a gente multiplicar o menos 1,8 pelo mais 0,74, isso vai dar menos 1,332. Tudo bem? Ficou claro? Então perceba, gente, que a única novidade é a gente ficar atento para a colocação da vírgula. O resto é igual a multiplicação de números naturais. Observe esse exemplo 3 aí, né? Perceba que a primeira multiplicação aqui é multiplicar por 10, a segunda multiplicar por 100 e a terceira é multiplicar por 1000. Por que eu estou colocando esses 3 exemplos? Porque, gente, multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000 é a coisa mais fácil que tem. Você não precisa multiplicar os números, não precisa usar o algoritmo da multiplicação, porque demora. Basta você arredar a vírgula, basta você deslocar a vírgula. Quando a gente multiplica por 10, 100, 1000, a gente desloca a vírgula para a direita. Ok? Então, observe esse primeiro exemplo aqui. Ó. Vamos fazer logo o jogo do sinal. Primeiro é negativo, segundo é negativo. Na multiplicação, sinais iguais, a resposta é positiva. Então eu sei que esse resultado aí é positivo. Perceba que a gente tem o número 0,4. Quando eu multiplicar por 10, eu vou arredar
uma casa para a direita. Por quê? Porque o 10 tem um zero. Então eu arredo uma casa para a direita. Se eu arredar aqui no 0,4, se eu deslocar, né, uma casa para a direita, a gente vai ficar com o número mais 4. Ou, que é a mesma coisa, o mais 4,0, que é a mesma coisa. Certo? Bom, nós deslocamos uma casa para a direita. Uma casa para a direita. Vamos ver o próximo exemplo. Nós temos aqui mais 0,3 multiplicado por mais 100. Sinais são iguais, a resposta é positiva na multiplicação. Quando eu multiplicar o 0,3 por 100, eu vou ter que arredar para a direita quantas casas? Duas casas, ó, porque o 100 tem dois zeros. Então eu vou arredar duas casas para a direita. Se nós arredarmos duas casas para a direita, uma acabou, né? Você completa com mais um zero e coloca mais uma casa. Ou seja, a vírgula ela vai sumir daqui e vai sumir daqui. Ela vai ficar bem ali. Só que a gente não coloca vírgula depois do último algarismo, a não ser que a gente escreva 30,0. E esse zero aqui, ó, ele perde o significado. Ele perde o efeito, então não precisa colocar. Então o nosso resultado vai ser 30. Ou, se você preferir, que não há nem necessidade, né, seria o mais 30,0, que é a mesma coisa que 30. O terceiro exemplo, 1,25 multiplicado por menos 1000. Perceba que esse 1,25 não apresenta sinal porque ele é positivo. Então nós temos uma multiplicação de sinais diferentes. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Quando os sinais são diferentes, que a gente está multiplicando, a resposta é negativa. Tá? Então eu vou colocar aqui 1,25 e multiplicar por 1000. Se eu vou multiplicar por 1000, então eu vou arredar para a direita a vírgula. Quantas casas? 3 casas, porque nós temos aqui no 1000, né, 3 zeros. Então se eu arredar 3 casas para a direita aqui no 1,25, a gente vai ficar com o seguinte, perceba que a vírgula já está aqui, então eu não conto com essa casa, vou contar com a próxima. Então arredando para a direita 3 casas, 1, 2, coloco mais um zero, a vírgula fica aqui, 3. Ó. Então, quando eu arredo 3 casas para a direita, a vírgula desaparece daqui, e ela vai ficar depois do zero, porque eu completo com zero, né, as casas que faltam. Então, se eu for observar que número é esse? Esse é o número menos 1250, que se você quisesse também poderia escrever assim, ó, não vejo necessidade não, né? 1250,0, só para saber que a vírgula ficou depois do zero. Tudo bem? Então, está aqui o resultado da terceira multiplicação. Portanto, gente, multiplicar por 10 é só arredar a vírgula uma casa para a direita. Multiplicar por 100 é arredar a vírgula 2 casas para a direita. Multiplicar por 1000 é arredar a vírgula 3 casas para a direita, porque o 1000 tem 3 zeros. Se eu for multiplicar por 10.000, que tem 4 zeros, eu arredo 4 casas para a direita e assim sucessivamente. Tudo bem? Ok, então vamos à tarefa de aprendizagem. Você tem na primeira questão aí 3 multiplicações que você vai resolver. Tudo bem? A segunda questão, você tem um probleminha, que você vai ler e interpretar o problema. Eu não vou interpretar para você, porque a interpretação é tão importante quanto a resolução. E a terceira questão também, você tem um probleminha aí que você vai ler, interpretar e resolver. E depois vai conferir as respostas para ver onde você errou. E aquelas questões que você errou, reveja, se puder, refaça de novo, eu aconselho. E é isso. Então, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de dar like. A próxima videoaula a gente vai continuar fazendo multiplicação com os números racionais, só que agora as multiplicações na forma de fração, na forma fracionária. Tudo bem? Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca desiste. Obrigado, gente, e até a próxima.